Agora, vigiemos, porque por trás daquelas que são as nossas guerras grandes, isso do ponto de vista político, planetário, até do ponto de vista político regional ou nacional, ou nas políticas da sua família, da sua relação conjugal, da sua gestão familiar, da sua relação com os filhos, acaba sendo a mesma coisa. As coisas que a gente chama de as grandes causas, em qualquer nível, eu vindo da política planetária para dentro da tua cozinha, para dentro do teu quarto, da tua cama, que é uma relação, é política também, conjugal, política sexual, sua com a sua mulher, é relação, é política. Então, quanto mais gente envolvida, mais ganha o nome de um assunto social, de polis, de interesse da polis, da cidadania, da cidade, do conjunto. Mas são processos que vêm do macro para o micro, e em todos eles, não importa qual seja o pretexto da discussão, a latência da inveja está presente. A inveja é uma porcaria. São muito raros os seres humanos que experimentam pouco ou quase nada. Porque a maioria alimenta-se e tem a inveja como um direito de ser, de existir. Tem a inveja como algo essencial à natureza humana. Há lugares onde, se você disser, poxa, não seja invejoso, o cara vai dizer, escuta, eu sou humano. Ninguém mais quer pensar que é humano não invejar. É humano ser altruísta. É humano ser generoso. É humano ser gracioso. É humano ser justo. É humano ser bondoso. É humano ser fiel. É humano ser leal. É humano ser reto. É humano ser bom. É humano ser humano. O pessoal quer que a designação do humano seja uma desqualificação do humano sempre. Então, eu invejo porque eu sou humano. Eu odeio porque eu sou humano. Eu mato porque eu sou humano. Eu te detesto sem saber explicar, sem ter razão de ser, porque eu sou humano. Isso é que se tornou o ser humano. É o pior do que no humano pode surgir. É aquilo que agora nós chamamos de qualidade do humano. Aí a gente não tem saída. Aí não tem solução. Olha só o que a Ayn Rand, que nasceu em 1905 na Rússia e que se tornou cidadã americana bem depois de toda aquela confusão do comunismo, primeira revolução bolchevique, em 1917, tudo que foi acontecendo. E quando ela viu o que era aquilo, pulou fora. E viveu como filósofa e como uma figura contrária à supremacia do pragmatismo consumista em muitos aspectos. Mas olha uma conversa dela antiga, com um repórter. Vale a pena a gente prestar atenção. Veja só. May I bring up something that we were discussing during the commercial? The worst thing today is the attacks on ability. I call this today's atmosphere the age of envy, actually. And I ask you whether you would be attacked by people for your success. And I don't know whether you want to give the answer to the audience that you gave me. Yes, I am. Well, that's what I regard as the most immoral thing on earth. To attack a man not for his flaws, but for his virtues. Because to make a success of yourself in any line of rational activity is a great virtue. And people will attack you for exercising your ability, for hard work, for consistency, for ambition. And they will want to make you feel guilty of it. That is the greatest evil, according to my philosophy.
And, wait, say that again. The greatest evil, according to your philosophy, is to attack an individual because of virtue. What I call it is to experience or act on hatred of the good for being the good. That is attacking people for their virtues, for their achievements, for anything they have which is a value, actually, not for their flaws and not for their evil. In fact, people who preach that are the ones who are mawkish about the evil people, the failures, the liars, the cheats. Everybody who is weak suddenly acquires some kind of value. But anyone who is a success has to be attacked for his success. And look at how you have been attacked. Oh, I know. How you have been criticized. There are many people in this country, forgive me, in this world who think you're daft. They don't. They want you to sing that. Eles querem que você pense isso. Fantástico. Ela fechou lindo. Show. Agora... Autoestima total. E o que ela diz também, que os indivíduos que normalmente se tornam extremamente condoídos com o que há de pior na humanidade, com os charlatães, os enganadores, os pervertedores, os abusivos, os tirânicos. Tem muita gente que é solidária a esse time aí, esse grupo, naturalmente, já faz parte da ideologia deles. Tem seguidores. Se solidarizam imediatamente. É mal, então eu estou lá. Matou, então deve ter uma boa razão. Engana, deve ter sido enganado, por isso já está justificado. Sim, cara. Então, o que ela diz, e é fato, é que essas pessoas são as mais românticas. Essas que invejam a pessoa bem-sucedida por virtudes, não é por desvirtudes. O conceito de sucesso que ela estabeleceu é um outro. Não tem nada a ver com posse, com bens, com conseguir. É alguém, quando ela fala de ambição, ela não está falando da ambição de me dar, me dar, me dar, me dar. Ela está falando da ambição de ser, de conquistar, de crescer, de fazer, de realizar. Realizar, de manifestar relevância e significado nas coisas. É disso que ela está falando. Não é de um idiota que dá nó em pingo d'água. Não é de nada disso. No entanto, ela disse, os que mais invejam a esses, desse conceito de sucesso, desse conceito bom de sucesso, de virtude, os que sentem inveja em geral são os que se solidarizam com o que a humanidade produz de pior. E não com a solidariedade humana, mas se solidarizam com a coisa errada. Porque eu me solidarizo com um monte de gente em relação a quem eu não concordo com nada. Desgosto de tudo. Mas não vou nunca deixar o cara num perrengue de vida ou morte. Se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Isso não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Mas solidariedade com o mal feito, nenhum. Misericórdia do malfeitor, sempre. Mas a inveja impede esse sentimento em ti. Por isso, o que eu estou dizendo aqui, tem muita gente ali que nem compreende. Nem entende. Eu vejo todo dia como coisas que são óbvias para você estão impedidas de serem percebidas, porque o indivíduo tem uma crosta de olhar invejoso, doído, amargurado, autovitimado, antipatizante. Ele já carrega um humor contra tudo que não seja infeliz como ele. Ele já carrega uma ideologia contrária a tudo quanto não seja odiento e odioso quanto ele. É inimigo fidagal dele na vida. Aí fica muito difícil você se relacionar assim. Você só tem que... Jesus disse, quando essa pessoa chega e te oprime, se te pedir a capa, dá também a túnica. Sai daí o mais rápido possível, que Jesus está aconselhando. Tenta escapar. Escapa dele, olha, não briga com ele não.
Paga, vai embora, larga, sai disso. Como sinceramente, eu sei que o que eu vou dizer aqui, um monte de gente vai dizer o cara é doido. Olha, eu falo como quem vai a Israel há 40 anos. Houve anos de eu ter ido 2, 3 vezes no mesmo ano. Eu já fui muitas vezes, eu conheço bem aquele lugar. E por isso, a história bíblica, as sequências bíblicas, as geografias da Bíblia, a arqueologia da Bíblia estão plantadas em mim como esse jardim. Me são íntimos. Anos que eu vou lá. Quanto mais eu vou, mais eu mudo. Mais gente boa eu vejo morrendo pelo chão, pelas pedras do lugar. E mais eu vou mudando. De uns 20 anos para cá, eu entendo o que está acontecendo ali, vejo a insolubilidade daquela questão, humanamente falando. A cada dia que passa fica menos É obviamente insolúvel, provável. porque um lado da questão são familiares. Um lado da questão, o lado palestino, árabe, islâmico da questão, que não é só palestino. A questão palestina é uma questão islâmica, mundial, e uma questão árabe Tá. geral. É um ponto de convergência. Bom, de um lado, você vê como é que cada vez mais esses grupos se radicalizam contra Israel, a ponto de dizer, nós só teremos paz quando o extinguirmos. Olha isso. O Estado de Israel, apagarmos, não houver mais judeu na face da terra, a gente vai estar feliz. Aí então vamos sentar para ter conversações de paz. Mas com isso posto adiante. Aqui na cabeça dele tá assim, nós precisamos acabar com você. Por enquanto, Como é vamos que você negociar, senta com mas o no cara? dia que a gente se fortalecer, você está ferrado. Pô, cara. Ele não tem condição. Isso é de um lado. É. E todas as demonstrações são essas, que a gente vê cada vez mais impensável e inacreditavelmente desumanos, em nome de Deus. De um outro lado, depois de 430 anos de cativeiro no Egito, 40 anos no deserto, aí guerras de Canaã para tomar posse da terra de Canaã, aí tomam posse, aí as lutas internas de Davi com Saul, aí depois estabelecem a monarquia messiânica de Davi, ela cresce, mas vem logo a divisão nos dias de Roboão, depois de Salomão. Aí o reino norte para um lado, com 10 tribos, e para cá Judá e Benjamim, embaixo, e no sul. Aí, guerra entre eles, aqui e ali alguma união, enquanto isso, inimizades com os parentes, que já estavam presentes, não eram chamados de árabe. Quando você lê no Velho Testamento Edom, lê sobre Edom, são os árabes, os ismaelitas, é a descendência de Agar, Edom, Moab, aquele povo todo ali, toda aquela área da Arábia, tudo que se espalhou por ali nasceu daquele ventre de Agar, da relação, da produção, da geração de um filho dela com Abraão, chamado Ismael. O Velho Testamento, se você quiser trocar Moab, Agar, Amon, tudo isso aí por árabes e outros, tá valendo. Você vê as dinâmicas, os conflitos, como os árabes estão presentes no Velho Testamento, do ponto de vista do DNA, não é da cultura árabe islâmica de hoje, é só a mesma raiz genética. Tá lá, faz parte da mesma história. Então, esse pessoal aqui, que são judeus, aí depois vem a invasão de Nabucodonosor, aí 70 anos em Babilônia, depois volta para cá, aí nunca mais foram donos completos do lugar. Tem a chegada de Alexandre o Grande, depois a divisão do Império de Alexandre em 4, a guerra naquela região entre Ptolomeus no sul e Seleucidas no norte, e Israel era o campo de batalha, guerra. Depois vem os romanos, no mundo inteiro, dominam tudo. Aí é uma história que a gente conhece, todo dia eu leio sobre a presença romana. Hoje mesmo eu li, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Jesus começou a pregar. Então, romanos, Pax Romana, dominação romana. Há anos 70 eles são sitiados, os judeus, e desterrados para o mundo inteiro. E ficam lá até depois da Segunda Guerra Mundial, até depois do Holocausto.
espalhados pela terra sem poder voltar. Aí sofrem um holocausto, 6 milhões são mortos, veem que não vão ter guarida jamais na terra toda. Você quer saber? A gente vai voltar lá, para aquele chão que é dos nossos pais. Vão voltar para lá. A ONU disse: vão, mas se virem. Abençoamos a ida de vocês, mas não ajudamos em nada. Foi isso que aconteceu. Se virem. Aí chegaram lá, foi aquela confusão. Os primeiros inimigos... Quem estava lá? Hã? Quem estava lá? Os ingleses. Tá. Ainda estavam. Foi muita presença civilizatória anterior de ingleses, de franceses, de palestinos nômades, que são os beduínos. Tinha muito beduíno, mas era uma terra abandonada. Muito abandonada. Israel estava meio assim? Totalmente ferrado, não tinha nada, só pedra, malária. Olha. A Galiléia não existia, aquele vale de Jezreel era um pântano, ficou pantanoso, ficou abandonado, ninguém quis. Durante séculos e séculos. E os muçulmanos, tá? Só servia para guerra, era um lugar santo, era só a besteira daquela mesquita ali. É aquilo ali que interessa só. E ali não cuidam nada em volta, nunca cuidaram, nunca fizeram nada. Não tem nem a cultura de cuidar, eram beduínos. Viviam em tenda aqui e ali. Vão cuidar o quê? De quê? Vão plantar o quê? Vão fazer agricultura. Não faz parte da cultura. Tudo abandonado. Aí foram para lá. Aí começam. Bom, isso tudo eu estou dizendo para dizer que Israel também carrega aquilo que eu vi outro dia, um empresário judeu, Isaac Rosenthal, acho que foi num milênio aqui na Globo News, sendo entrevistado, ele disse uma coisa precisíssima. Ele disse: esse conflito não tem solução também, não é só por causa do lado de lá, é também porque Israel carrega hoje no DNA o compromisso com a hostilidade dos seus inimigos. Israel carrega um compromisso com essa hostilidade. Quando você se compromete com o ódio do outro, você está danado. Porque você passa a ser cúmplice do processo, se achando o que deseja sair dele. Basta você comprar e assumir o compromisso com o ódio do outro em relação a você. Isso em qualquer coisa da vida, da existência. Você se amaldiçoa, cara. Hã? Você se amaldiçoa. Pode usar essa Esta é a maldição. Pode usar essa palavra. A maldição não é uma coisa mágica. A maldição é um fenômeno. Sim. É um fenômeno. De modo que não tem que ter demônio nenhum batendo asinhas em cima da maldição. É um fenômeno de convicção. Convicção, de continuidade, de perseverança no erro, no sentimento, na hostilidade, na atitude destrutiva. Isso é a maldição. Isso é. Fantástico. Comprometa-se com isso e esta é e será a sua maldição, sempre. Em qualquer nível da existência. É isso aí. Tanto nesse nível macro, coletivo, político, histórico, sobre o qual a gente está falando, como no nível pessoal, em relação ao teu vizinho, tua vizinha, a ex-mulher do teu marido, o ex-marido da tua mulher, ou a namorada que o teu marido teve enquanto te enganava, a amante, você descobriu. Se você se comprometer com esse ódio, você está ferrado. Não importa se você estava certo. Você vai ficar amaldiçoada. Você vai ficar presa a essa garra. Vai ficar. Está me entendendo? Vocês estão entendendo isso? Eu li o Novo Testamento, não estou citando textos bíblicos, mas dá para você perceber que essa é uma conversa espiritual, de sentidos espirituais, de busca de inteligência espiritual e de sabedoria espiritual para a gente aprender a viver e a discernir o mundo e a vida. Se a gente seguir qualquer outra coisa, seguir letras escritas num livro, ao invés de seguirmos a verdade do amor e da luz plantada e banhada por Deus no nosso coração, a gente acaba a família da gente, o casamento da gente, os relacionamentos da gente, acaba tudo.
Aonde os dogmas prevalecem e se multiplicam, a vida se torna cada vez mais difícil, porque o dogma é inóspito ao acolhimento da vida. Por isso, o único dogma de Jesus era o amor. O único mandamento, um só mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. O resto ferra a vida, destrói a existência. Vem IVTV, o canal é você.